Hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe do Perpétuo Socorro. Hoje a Igreja celebra Nossa Senhora com este título, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É um título que os cristãos deram a Maria em homenagem e agradecimento à sua constante atenção para com a humanidade. Perpétuo socorro quer dizer socorro eterno, socorro sempre. Sempre que precisar, socorro de mãe. A mãe nunca esquece o filho, nunca abandona os filhos. Assim é o perpétuo socorro de Maria. Na internet você pode encontrar muita história sobre este ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma pintura bizantina com uma riqueza de detalhes e simbolismo que vale a pena você estudar e compreender. Não é qualquer modo de viver que pode conduzir o ser humano à salvação. Existem opções enganosas, cuja falsidade só será perceptível no final. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho para nossa meditação neste dia é de Mateus, no capítulo 7, versículo 6, depois versículos 12 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho apresenta 3 pontos que poderíamos dizer 3 aspectos da vida cristã: prudência, caridade e decisão em prol do Evangelho. Quando Jesus diz, não deis aos cães as coisas santas, Jesus está nos ensinando a prudência. Quando ele diz que preciso fazer aos outros o que nós queríamos que façam a nós, está falando da caridade, em toda a sua dimensão do amor. E quando o Senhor fala da porta estreita ou do caminho largo, o Senhor está nos chamando à decisão necessária em prol do Evangelho. O versículo 6 é um pouco enigmático, mas parece ser uma orientação pastoral de Jesus. Ele quer precaver os discípulos contra gente despreparada ou aversa ao reino. É preciso anunciar, mas também deve haver um mínimo de boa vontade e de abertura em quem ou para quem se anuncia o Evangelho. A palavra precisa de um coração com liberdade
e com alegria para receber. Significa também ficar atento para a gente não agir incessantemente. Aliás, insensatamente, com insensatez, porque às vezes achamos que eu tenho que anunciar, tenho que falar de Deus e sai por aí de qualquer maneira. Não se pode agir insensatamente, mas com um sentido, com um objetivo. E que as verdades do Evangelho da Fé, elas são pérolas de grande valor. Presta atenção, por exemplo, alguém que se aproxima de você, sendo essa pessoa de outra igreja, e começa a discutir sobre pontos da doutrina católica, como, por exemplo, a Virgem Maria, outros temas como a Eucaristia, os santos e etc. Normalmente, essas pessoas não se aproximam com interesse de discutir, de analisar, de acolher ou de entender ao menos qual é a posição da igreja sobre referidos temas. Eles querem perguntar, questionar e mostrar para você que você está errado, que você está no caminho, que não está certo e você não vai ser salvo. Esse não é o caminho. E eu costumo sempre dizer, olha, eu não estou disposto a discutir, a conversar, se você não quer ouvir e respeitar como é a maneira que a igreja pensa. Eu vou seguir Jesus, não vou jogar pérolas aos porcos. Mudando o foco, Jesus também ensina que é preciso ter um olhar interior. É necessário fazer o bem como se faz a si mesmo. Amar o próximo sem limite, porque será como nós desejamos para nós. Mas não confundamos. Amar o próximo, fazer o bem como nós queremos a nós mesmos, não significa negar-se, porque tem gente que vai criando cada vez mais dificuldades em dizer não. Isso não é fazer o bem porque você gostaria que fizesse a você. Escolher o reino de Deus, o terceiro ponto, é uma opção acertada. Entretanto, não é um caminho fácil. Não se chega à salvação vivendo de qualquer modo. Eu fui batizado, eu tenho fé em Deus, então pronto, eu vou chegar no céu. Não se chega à salvação de qualquer modo. É preciso aprender com Jesus e fazer a opção pela justiça do reino, aquilo que o Senhor nos ensina no Sermão da Montanha. Igualmente, exige também um discernimento sobre o falso caminho. Tem muita coisa interessante e gostosa, mas que não nos leva à salvação. O caminho da perdição é a estrada das liberdades sem limites, e o caminho da vida é a estrada das renúncias, do sacrifício, dos esforços. A porta estreita é a proposta de Jesus. É uma opção que exige aguentar as consequências, mas terá vitória. Rezemos. Senhor, nós te pedimos, ilumina nossa mente e o nosso coração, para sabermos amar o próximo, para vivermos a prudência no anúncio do reino das coisas sagradas e, sobretudo, para sabermos decidir sobre aquilo que é o mais importante, sobre o caminho que nos levará à vida eterna. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção, que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.